Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil a galera de outras regiões também. Hoje eu vou falar sobre a profissão de dentista. Aí a gente vai fazer um comparativo entre o dentista atuando como um profissional liberal ou abrindo a sua empresa. Então a gente vai falar de impostos, regras de constituição do CNPJ, aposentadoria, lucro, contabilidade, as regras gerais. Beleza? Bora! Então, turma, a profissão de dentista é uma profissão regulamentada, né? Portanto, é fundamental seguir os requisitos da lei, né? Fazer a sua faculdade, ter sua carteirinha, se inscrever no Conselho Regional de Odontologia. E no Brasil tem um negócio que chama equiparação de pessoa física a pessoa jurídica, onde esse dispositivo afirma que sempre que a atividade tem intuito de lucro, feito com habitualidade e de modo profissional, a pessoa precisa abrir a empresa dela. Entretanto, tem exceções. Uma dessas exceções é o que o legislador chama de atividades intelectuais. Dentre as atividades intelectuais, a gente tem as atividades artísticas, as científicas e as literárias. Portanto, no caso seu, é opcional. Se você agir individualmente sem sócio, você pode tanto fazê-lo como pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, tem também uma outra parte importante da legislação que trata do vínculo empregatício. Caso você preste serviço para apenas um empregador e tiver os elementos de subordinação, pessoalidade, mediante horário e salário, pode-se configurar um vínculo empregatício. E aí não adianta você ter seu CNPJ ou mesmo se declarar como autônomo, que numa possível fiscalização o Ministério do Trabalho autuaria o seu empregador. Então, se você vai atuar como autônomo ou empresário, pessoa jurídica, você tem que ter algum tipo de autonomia para evitar esses elementos que a gente acabou de citar. Tá bom? Agora, caso você opte por abrir a empresa, aí antes de abrir a empresa, você tem que decidir três coisas: o tipo jurídico, o regime tributário e a atividade, que inclusive é essa que a gente está vendo, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Do ponto de vista tributário, a primeira opção que tem é o MEI, microempreendedor individual. Entretanto, vocês não podem ser MEI porque, não entrando em questões conceituais, a legislação que trata do MEI não incluiu a atividade de dentista lá. Então, tem que ir para a modalidade de cima, que é a microempresa. Aí, nesse caso, toda pessoa jurídica de direito privado do Brasil, exceto o MEI, tem que ter sistema de contabilidade. Então, vocês vão precisar de um contador, né, para abrir o CNPJ. O contador vai cuidar além da abertura do CNPJ, vai cuidar do alvará, do licenciamento, no licenciamento ambiental, sanitário, corpo de bombeiros, questões comuns a todo tipo de empresa. O contador também vai cuidar da contabilidade, ajudar na emissão de notas fiscais, apuração de impostos, apuração de lucro, se você estiver empregado na folha de pagamento, e entre outras questões. Por exemplo, tem um negócio que chama CNIS, Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde. Caso você tenha uma sede própria do seu estabelecimento, você precisa se inscrever nesse órgão público e o contador pode ajudar com isso também. Vocês vão gastar uns R$800, de 800 a R$1.000 para abrir a empresa, né? Isso são taxas que vai para a prefeitura, para o governo, para o cartório, tem que comprar um negócio chamado certificação digital. E no que se refere às taxas do conselho, aí vocês vão, se vocês optarem por abrir o CNPJ, aí serão duas que serão devidas, né? A do CNPJ e o do profissional, que varia por volta de R$500 por aí, uma vez ao ano. Exceto quando você obtém a sua carteirinha, né, de profissional, e quando abre o CNPJ tem uma taxa de inscrição também, que é por volta de 500. Mas a taxa de inscrição é só na ocasião da inscrição, as demais é uma vez ao ano. Beleza? Do ponto de vista jurídico, se você agir individualmente sem sócio,
o modelo correto é a sociedade limitada unipessoal, e se você tiver sócios, a sociedade limitada. Uma vez que tem sócios, aí haverá um documento que chama contrato social. Nesse documento vai ter lá os direitos e deveres de cada sócio, a participação no capital social, a participação no lucro. O capital social é a quantia necessária para pôr a empresa de pé, até ela começar a se pagar. Então, todo gasto que você fizer ali, a contabilização, o tratamento que a gente dá é de capital social. Ok? Vamos falar um pouco agora da parte financeira. Eu calculei 3 cenários. Um faturando 5 mil. Esse de 5 mil eu imaginei você trabalhando para algum outro consultório, alguma coisa nesse sentido. O de 25 mil por mês e o de 60 mil por mês eu imaginei você já tendo o seu próprio consultório. Tá bom? Aí eu coloquei algumas despesas comuns para o labor, empregados, aluguel, transporte, alimentação, marketing, etc. Da linha 21 à linha 27 eu calculei os impostos. O intuito do vídeo não é ensinar a calcular o imposto, então eu só calculei e joguei para vocês. E na linha 32, na linha 36, a gente conclui que o Simples Nacional ficou mais interessante nos três cenários. Uma questão, Lázaro, de onde é que você está tirando esses valores? Esses valores são aleatórios, né? Na prática você precisa verificar os seus números aí, ok? E também, apesar de nesse demonstrativo que eu fiz aqui, o Simples Nacional ter ficado melhor, não necessariamente ele será o melhor, né? Cada caso é um caso, mas nesse exemplo aqui, o Simples Nacional ficou melhor no de 5 mil, com um percentual de 6%, né, de taxa efetiva de tributos, que é basicamente a relação do imposto devido sobre o faturamento. No de 25 mil ficou em 8 e no de 60 mil ficou em 11. Os outros ficaram mais caros. Tá bom? No de 60 mil eu não coloquei pessoa física porque eu imaginei você tendo um sócio, né? Aí não há que se falar em calcular imposto sobre pessoa física quando se é sócio. Beleza? Vamos falar agora um pouco da linha 6, Prolabore. O Prolabore é o salário do dono. Quando você, além de dono, trabalha na empresa, você não pode chamar todo o caixa retirado da empresa de lucro. Você precisa oferecer à Previdência Social pelo menos um salário mínimo. E uma vez fazendo isso, você vai contribuir para a Previdência, aí você vai poder se aposentar. Tem outros benefícios também, como salário maternidade, auxílio acidente, auxílio doença. Não há o que se falar em Prolabore quando se é pessoa física, mas quando se é pessoa jurídica, sim. E o Prolabore, o dono, né, o sócio, ele pode ficar livre para escolher. Naturalmente, se ele recolher sobre menos, né, os benefícios dele serão equivalentes ao valor que ele está contribuindo ali. Se ele recolher sobre mais, será equivalente ao valor que ele tá declarando. Em regra geral, a Previdência leva em média, para chegar no cálculo dos benefícios, leva em consideração a média daquilo que você contribuiu. E sobre o INSS, sobre o Prolabore sempre terá o INSS, e dependendo da quantia vai ter o imposto de renda também. Eu não sei se eu falei, mas o Prolabore é um salário que vai para o próprio dono, então até que eu incluí na linha 31, ok? E na linha 32 é o total atribuído ao sócio, que é basicamente o valor que você faturou menos os seus gastos, é o que sobrou ali para você. Tá bom? E voltando aqui no Simples Nacional, o Simples Nacional ele é dividido por anexo, né? Tem um anexo que é mais barato, que é o anexo 3, e um anexo que é mais caro, que é o anexo 5. A atividade de dentista, para ficar no anexo 3, que é o mais barato, ele precisa ter uma relação entre a folha de pagamento, em que inclui o Prolabore, e o faturamento acima de 28%. Ok? Que é esse caso aí. Diferente disso, você vai para o anexo 5, e o anexo 5, por exemplo, começa a alíquota de 15%. Bacana? Mas isso aí é tranquilo para qualquer contador. E também, como eu já disse, a ideia do vídeo não é ensinar a calcular o imposto, é só para vocês terem uma visão geral. Bacana? Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, acho que não. Bem, galera, o videozinho de hoje foi isso. Aí eu vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Tchau.